Olá, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. A gente está começando mais uma imersão aqui sobre tarô, como viver do tarô, mais uns dias aí para mostrar para vocês o que a gente faz, qual é a ideia do curso, para que ele serve, quais são as intenções que a gente tem. E eu tenho quase 40 anos nesse mundo, exclusivamente vivendo de tarô. Já dei algumas aulas, já dei aula aqui, já dei aula fora do Brasil, tenho um livro publicado, já tenho algumas turmas e queria convidar vocês para conhecerem esse mundo, para saber como que a gente faz. O tarô é um instrumento muito bacana, você consegue, através das cartas, dos arcanos, você consegue responder perguntas simples e objetivas de como vai ser aquele dia, ou se a sua mãe vai ganhar a ação que está na justiça, ou se aquela pessoa que você quer tanto vai te procurar. Você também tem como saber como será o seu próximo trabalho, se é numa empresa nacional, se é numa multinacional, se você vai viajar a trabalho, se você não vai. Você tem como saber se a sua família vai aumentar, você tem como saber se você vai morar no Brasil ou fora do Brasil, você tem como saber quais são as melhores alternativas para um curso que você quer fazer, você tem como saber qual é a melhor maneira de você sentar com um filho, com um amigo, com o marido, com a companheira, com quem quer que seja e conduzir uma conversa positiva ou uma conversa delicada. Você tem meios de saber, de encontrar respostas para como acalmar o seu coração frente a uma situação difícil, de provação, de luto, de perda. O tarô ele é multifuncional, né? Ele consegue te trazer respostas, te apontar caminhos, te mostrar direções, te dar sugestões. Eu não gosto muito da palavra conselho, eu acho que ninguém é mais do que a gente mesmo para saber o que é melhor, mas o tarô é um instrumento que ele pode te dar algumas sugestões bacanas para você conduzir a sua vida. A nossa intenção aqui é, além de formar pessoas que queiram trabalhar e viver exclusivamente do tarô, ou mesmo pessoas que não queiram viver exclusivamente do tarô, mas desejam uma segunda fonte de renda, pessoas que não querem trabalhar com tarô, mas que querem usar o tarô em proveito próprio ou dos seus próximos. E pessoas que simplesmente querem fazer desse instrumento uma alternativa para o autoconhecimento. Você tem todas essas possibilidades aqui. A gente vai fazer aqui uma brincadeira também com vocês. Eu vou dar umas senhas aí no meio do caminho. Vocês vão anotando, porque no final de tudo vocês vão entender por quê. Então agora para tudo, a primeira senha é o enforcado. Arcano 12, o enforcado, o pendurado. O que vocês podem esperar dessa live? Acho que o principal aqui é vocês verem se é isso mesmo que vocês querem, né? Se isso é para vocês, se é o que vocês estão buscando. É importante vocês não fazerem o tarô, o curso por causa só do dinheiro ou por causa só de um motivo ou outro. O importante aqui é vocês verem se é a de vocês, né? Esse é o seu caminho, é isso que você quer fazer, você quer se dedicar, né? Nessas lives eu não consigo mostrar para vocês como é que tudo funciona, por isso existe o curso. A gente até vai disponibilizar para vocês aí 2 ou 3 aulas gratuitas de parte do conteúdo que compõe aqui o curso, para vocês terem uma ideia, né? Também não é bom entrar às cegas, né? Agora, se você quer fazer para você, ou se você quer viver disso, a ideia dessas lives é você saber que isso é possível, né? Qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa, né? Não é só o tarô. Eu não tenho cabeça zero para número, mas se eu me dedicar e se eu estudar, eu vou conseguir fazer engenharia. Talvez eu não seja tão boa quanto um engenheiro que nasceu para aquilo, né? Uma coisa é a capacidade, outra coisa é a vocação, outra coisa é o desejo, né?
A gente fala de habilidades e de possibilidades diferentes, mas todo mundo pode tudo, né? Não nos falta inteligência, não nos falta força de vontade, não nos falta instrumentos, não nos falta condições de dedicação. Todos nós temos isso, né? Então, as pessoas perguntam, mas eu posso, mas tem que ser vidente, mas tem que ser do além, não tem que ser vidente, não tem que ter amigo no além, não tem que nada, né? Qualquer estudo bem feito de qualquer matéria, em qualquer esfera, instância que seja, se você tem dedicação, se você tem força de vontade, se você está em cima daquele assunto, você vai sair daquilo muito bem. O talento é o que faz a diferença, né? Mas primeiro você tem que ter persistência e dedicação. E isso é 90% do sucesso. Os outros 10% estão no talento. Pode acreditar nisso, tá? Uma outra coisa também que me perguntam é se o tarô está ligado diretamente àquela fonte do misticismo. Eu discuto um pouco isso, porque para mim o tarô, eu não sei se ele é uma ciência, eu não sei se ele é uma arte, eu nunca consegui fazer essa distinção, porque segmentos falam de ciência, segmentos falam de arte, isso é tudo muito misturado, e todo mundo tem razão quando fala isso, né? Porque se você crê num tipo de caminho, você vai achar que aquela explicação te faz sentido. Mas para mim, se eu puder resumir o resumo do resumo, o tarô, ele é um instrumento que te possibilita saber aquilo que pode acontecer. Não necessariamente o que vai acontecer, mas o que pode acontecer. Por quê? Porque tem que ter a ação do sujeito junto. Porque não adianta você dizer, ele vai passar naquela prova. Ele tem tudo para passar, mas ele não sentou para estudar, então não fez a parte dele. É muito fácil você colocar na conta do tarô, ou na conta do tarólogo, ou na conta, sei lá, de quem for, que aquilo não aconteceu e que a pessoa errou. Claro que a gente erra, né? Nenhum instrumento, ninguém tem 100% de acerto em nada, né? Não, qualquer pessoa que fale isso vive no outro mundo que não é aqui, né? A gente tem que lidar com fatos reais, mas parte do acerto e parte da assertividade, né, do jogo também passa pelas ações da pessoa, né? Porque se você está dizendo, olha só, não vai brigar com essa pessoa agora porque a relação vai romper, espera um pouco, a pessoa vai lá e briga, aí, não, mas eu achei que não fosse romper, foi lá e brigou, cutucou. Quer dizer, tem que ter também chamar o sujeito à responsabilidade, ele também tem ação ali. Então não dá para botar na conta do tarô 100% de acerto ou ligado só ao misticismo ou a outras coisas e outras forças, né? Tem a força dele, a capacidade que ele tem de poder indicar os caminhos, as portas e as janelas, né? E também a atitude do outro que vai pegar aquela informação, vai trazer para ele, vai sacudir lá no potinho dele e vai fazer o que ele quiser com aquilo. Quando eu estudei na Itália, eu tinha um professor muito interessante e ele dizia o seguinte: se você estiver num formigueiro, ali você está passeando lá no bosque, na praça, no campo, não sei o que, e acha um formigueiro. E naquele formigueiro tem formigas pretas e formigas vermelhas, né? Então elas são de espécies diferentes. E elas estão convivendo ali no mesmo formigueiro muito bem. Se você pegar lá 20 formiguinhas vermelhas, 20 formiguinhas pretas, puser numa caixa e sacudir a caixa, né? Elas vão se matar, elas vão começar a entrar em guerra, as pretas contra as vermelhas, e elas vão acabar se matando, né? Qual é a moral dessa historinha? É o seguinte, o meio, ele tem responsabilidade, né? Se você está lá no formigueiro, elas estão ali, ninguém mexeu, ninguém botou o pé, ninguém botou a mão, ninguém interferiu, elas conseguem viver em paz. Se você separa elas e bota na caixinha e sacode, toca um terror ali, né, elas vão começar a se matar. Então, as influências do meio, elas são tremendamente importantes, elas têm que ser consideradas. Isso é uma coisa que quando você coloca o misticismo, ou quando você coloca a religião, ou quando você coloca certas práticas de fé envolvidas aí, você está tirando a responsabilidade sua ou do outro
e colocando só no céu, no pó de pirlim-pim-pim, nos anjos, ou sei lá, sabe Deus de onde. Eu, Adriana, não acredito muito nessa filosofia, né? Há quem acredite, há quem acredite. E eu tento, na dinâmica das aulas e na apresentação dos arcanos e dos jogos, eu tento fazer de modo que todos estejam implicados e responsáveis pela dinâmica do jogo, pela entrega, né? pela dinâmica do jogo de uma maneira geral. Eu acho que isso é importante. Para tudo de novo, a segunda senha é a torre, o arcano 16 ou a casa de Deus. Embora eu seja uma profissional e uma professora muito mais objetiva, né? Porque o que eu posso ensinar para vocês é a técnica. Eu não posso ensinar o sentimento. Você não consegue ensinar a sentir. Cada um sente de uma maneira. Eu só consigo ensinar a técnica. E apesar da minha dinâmica de ensino e de entendimento das cartas, e até no próprio livro que eu escrevi, ser uma dinâmica muito mais objetiva do que subjetiva, as pessoas que têm uma pegada mais mística, as pessoas que têm uma pegada mais religiosa ou mais voltada para determinados tipos de rituais, essas pessoas podem aprender este tarô ou entrar neste curso ou assistirem essas aulas. Essas pessoas podem, né? Porque você ali tem apenas o conteúdo. A forma, quem vai dar é cada um, né? O conteúdo, até porque quando você estuda o tarô, apesar, cada autor vê um arcano de uma forma, vê um jogo de uma forma, mas existe um consenso ali, né? Por exemplo, a torre. A torre é uma carta de quebra. Por mais que você fale e que você dê outros sentidos, todos os autores e todos os intérpretes vão pegar a torre ou a casa de Deus, que faz alusão à casa de Babel, né? Você conhece a história. Um belo dia o sujeito foi lá, resolveu querer ver Deus. Aí começou a fazer lá a torre de tijolo, porque queria ver Deus, e Deus se enfurece, manda um raio, arrebenta aquela torre comprida e cai a galera dali, cada um para um lado, falando uma língua diferente, né? A torre ou a casa de Deus, ela tem exatamente esse significado. E esse significado, ele é consensual, todo mundo acha. Uns podem achar que vem a reconstrução, outros podem achar que vem o raio, outro pode achar que vem a língua diferente, aí cada um vai pegar uma vertente diferente dessa história, né? Mas o conteúdo, ele, apesar de não ser um conteúdo unânime entre as pessoas, mas ele é bastante semelhante, né? O meu curso, ou o curso de outras pessoas sérias que estão por aí, que dão cursos bacanas também, a gente pensa mais ou menos igual, né? Você vai pegar a vertente que você preferir, né? Porque o que é uma vertente? Uma vertente é uma linguagem, né? Você fala aquela língua, você entende aquele jogo, você entende aquele autor, né? E tem outros que não. Eu tenho jogos, por exemplo, que eu não consigo me entender com determinados jogos, né? Aliás, outro dia eu dei uma aula com os alunos aqui, né? Depois que os alunos já estão adiantados um pouco, eu convidei uma aluna para falar sobre um jogo que ela gosta e que é um jogo que eu não gosto. Então, o que a gente fez? Ela e eu, né, cada um na sua casa, tudo virtual, né, em função desses últimos tempos, a gente até conseguiu aprimorar bastante. A gente fez a mesma pergunta e ela usou um jogo e eu usei o outro jogo. As respostas eram muito parecidas, mas a dinâmica de jogo é muito diferente, porque ela lê aquele jogo e eu leio outro jogo. Você chega em meios diferentes, por meios, né, através de meios diferentes, você chega a um fim, né, a um ponto de chegada muito semelhante. Se você tem uma expectativa de viver do tarô, a primeira coisa que você tem que botar na cabeça é que tarô é uma profissão séria, felizmente regulamentada há pouco tempo, e que você não vai sentar e vai assistir 2, 3 aulas ou vai fazer um workshop de um final de semana e vai sair jogando, porque você não vai. Se você tem essa expectativa, esse curso não é para você.
Se você quer se formar e você quer absorver um conteúdo de qualidade, um conteúdo completo, se você quer saber os jogos que funcionam, né? Porque tem joguinhos pequenininhos de 2, 3 cartas que eles não são úteis, eles não funcionam, eles não respondem, né? Eu vou até fazer um joguinho brincando aqui com vocês para mostrar a diferença, né? O intuito não é jogar aqui ao vivo nem nada, mas só para mostrar a diferença. Se você quer seguir essa profissão com seriedade, se você quer seguir essa profissão e que essa profissão seja contínua, porque não adianta você atender 2, 3 pessoas, essas pessoas não vão gostar, essas pessoas não vão falar bem, essas pessoas não vão voltar e a sua vida cai no buraco. Não adianta isso, né? Se você quer efetivamente se profissionalizar, a primeira coisa que vai acontecer, você tem que se dedicar e você tem que estudar, né? Tarô, engenharia, medicina, astrologia, farmacologia, literatura, o que for, você precisa mergulhar. Você não entra numa profissão e você não sai, se sai bem numa profissão só passando os olhos sobre algumas frases de efeito, de alguns livros, de alguns escritores ou de algum assunto. Isso não funciona, né? A pessoa precisa aprofundar e o tarô mais ainda. Por quê? Porque você está lidando com vida, né? Não existe vida simples, não existe vida que não seja complexa, né? Até a mais trancada das pessoas, a que menos fala ou a menos ambiciosa, tem uma vida complexa, né? O humano, ele não é feito só de carne e osso, ele é feito de sentimento, de expectativa, de mágoa, de frustração, de ansiedade, de preguiça, de gula, de tudo quanto são sentimentos e pecados capitais ou não, né? Todos nós temos um pouco de cada coisa. Então, para você entrar no universo que envolve pessoas, seres humanos, né? Alguém já escreveu que no território dos outros você pisa sem sapato, né? Você não pode estar calçado, você tem que estar descalço, você tem que ir devagar. A gente não aprende isso em 2 aulas ou num final de semana ou num simples joguinho de sim ou não, que é muito bom, ele é muito interessante, ele responde muito, mas ele é um jogo de sim ou não. Tem pessoas, muitas pessoas, precisam mais do que um sim ou não, né? Um atendimento demanda 1 hora, o atendimento demanda silêncio, ele demanda concentração, ele demanda atenção. Você não pode ter um telefone, um computador, uma luz piscando, obra do lado, que não tem pessoa que se concentre nisso. É uma profissão, como qualquer outra, que exige a concentração, a atenção e o silêncio, né? Então, escolher um lugar que você possa atender, escolher primeiro um lugar onde você possa estudar, onde você possa ler, onde você possa se aprofundar, e depois, quando você for atender uma pessoa, escolher um lugar que tenha uma temperatura agradável. Você não pode estar pingando de calor ou você não pode estar tremendo de frio, né? Você não pode estar morrendo de fome. Você precisa de um copo d'água, porque você fala, daqui a pouco você começa a ficar com a boca seca, né? Você precisa de um espaço onde você esteja de igual para igual àquela pessoa, né? Então não bota muita coisa na mesa, e é vela, e é copo d'água, e é pano, e é pedra. Eu não gosto disso, eu gosto de um ambiente clean, limpo, onde você está com a pessoa na mesma sintonia. O meu copo d'água é igual ao copo d'água que eu ofereço para a pessoa, a minha xícara de café é igual à mesma xícara de café que eu ofereço para a pessoa, né? Quem não gosta de café, eu pergunto se incomoda com o cheiro. Eu gosto de café, tem gente que não gosta. Se a pessoa não gostar do cheiro, também não vou tomar café. Enfim, você tem que deixar aquela pessoa se sentir à vontade, né? Ou na sua casa, ou no seu consultório, ou mesmo se você começar atendendo na casa da pessoa, que foi assim que eu comecei há quase 40 anos atrás, né? Você tem que deixar a pessoa à vontade. Você não sabe mais do que ela. Você não é mais adequado para falar da vida dela do que ela. Você está ali como um instrumento para ler o que aqueles símbolos, aquelas cores, aqueles números, aquela mistura toda de informação
está querendo dizer para ela: você só é uma pessoa que está fazendo essa ponte. Você não sabe mais, você não sabe o que é melhor para ela, você não tem que dar palpite, você está ali simplesmente para ler e para responder o que ela pergunta, né? Para mim, quando me perguntam qual é o grande segredo do tarô, é saber perguntar. E ouvir a resposta e responder o que foi perguntado. Porque às vezes a pessoa pergunta uma coisa, responde outra, e quando você vai ver, não está respondendo a pergunta. Então esse, para mim, é um erro crasso, né? Saiba perguntar e responde aquilo que foi perguntado. Claro que eu brinco muito com as pessoas aqui e eu digo que às vezes você pergunta para o tarô que horas são e o tarô te responde que vai chover, né? Existe isso, e existe isso mais de uma vez durante uma consulta, vocês vão ver isso direto, né? O que você faz? Você pergunta de novo, né? Você perguntou que horas são, ele respondeu que vai chover, guardou aquilo. Pergunta de novo e pergunta de novo. Né? É muito bom você poder perguntar 3, 4, às vezes 5 vezes a mesma coisa. Por quê? Porque ou você tem 3, 4, 5 vezes a mesma resposta, ótimo. Ou você tem o passo a passo da resposta, que é melhor ainda. Então, a consulta ela precisa ser dada com calma. Você precisa saber perguntar. Você tem que entregar para o outro aquilo que ele te perguntou. Você não tem que responder o que ele quer ouvir. Você precisa entregar uma resposta honesta, sucinta, o mais objetivo possível, né? Dentro daquilo que ele perguntou. Para tudo de novo, a terceira senha é o julgamento, o arcano 20. Eu vou contar umas histórias engraçadas para vocês aqui, que é o seguinte. Eu tenho muita dificuldade de ler o I Ching, né? O I Ching tem aqueles hexagramas e aquelas imagens muito orientais, né? Eu tenho lua em virgem, então já gosto de uma lista, já gosto de dar nome aos bois, eu já gosto da coisa arrumada, né? E o I Ching tem lá uma passagem que ele diz assim: quando a águia pousar as suas asas no lago manso e a água começar a fazer as suas ondas, eu fico louca com isso, porque para mim, assim, águia com a asa no lago manso, para mim já não dá. Eu não tenho essa leitura. A minha leitura ela é mais objetiva, né? Porque para mim a águia pousando a asa no lago manso, ela cai. Como é que ela vai planar ali na minha cabeça de lua em virgem? Eu não consigo desenhar essas imagens na minha cabeça. Mas também eu não tenho uma cabeça tão cartesiana assim, porque eu me lembro que na época que eu estudava na escola, né, para fazer vestibular, tinha lá uma matéria chamada Geometria no Espaço. Aí vinha lá o professor e dizia assim: imagine um hexaedro. Até eu imaginar o hexaedro já tinha acabado a aula, eu já não tinha mais pego matéria nenhuma, porque a minha cabeça não cabe isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque você nem é tão objetivo quanto imagine um hexaedro e também não é tão subjetivo quando a águia pousar as asas no Lago Manso. Você precisa ter, claro, gente, que eu estou brincando, obviamente que isso é palhaçada, faz parte da minha leitura aqui. Mas, às vezes, quando a gente fala claramente, às vezes, quando a gente fala dessa forma, eu acho que o outro consegue te entender melhor. Então, nem tão pau é pau, pedra é pedra, e nem tanta subjetividade assim. Você precisa entender quem é que você está atendendo, como é que é a linguagem dessa pessoa. Você está conseguindo se aproximar da linguagem dela? Ela é mais sucinta? Ela é mais viajandona? Como é que é essa pessoa? Isso é também, talvez, o segundo pulo do gato, né? O primeiro é saber perguntar e o segundo, não necessariamente nessa ordem, é você entender como é que é a linguagem da pessoa. Quando eu comecei, eu era muito jovem quando eu comecei com 18, 19 anos. Então, além do que, tinha inexperiência, tinha aquele final da adolescência para a entrada na fase adulta, né? Que a pessoa ali também é cada dia uma coisa, tá cada dia de um jeito. Eu comecei muito nova, então eu me lembro que as pessoas às vezes chegavam ou na minha casa ou quando eu ia na casa de alguém, as pessoas olhavam para mim e diziam: é você? Mas é você? Era eu.
sempre fui eu, né? Há quase 40 anos atrás. Então, assim, eu demorei um pouco para ganhar um certo respeito, não que as pessoas não respeitassem um adolescente, não existe isso, nem eu estou dizendo isso aqui, mas eu demorei um pouco para ganhar não o respeito, mas ganhar uma certa autoridade, né? Porque você precisa mostrar o trabalho, você precisa entregar o trabalho, você precisa ter a resposta dos outros, essa resposta ela precisa reverberar no meio daquela pessoa, na comunidade em que ela vive, no mundo em que ela vive, para essa autoridade ela ser otorgada, porque senão ela não será, né? E como é que você ganha isso? Você ganha falando assertivamente. Não é ser dono da verdade, não é dizer que você sabe tudo, mas é você mostrar segurança naquilo que você está lendo e como você está lendo, né? Outro dia, agora, deve ter 2, 3 semanas, eu atendi uma moça, essa moça não mora aqui, a gente estava se falando por vídeo. E o jogo dela estava muito bom e tinha lá muitas coisas, a questão não era trabalho, a questão era a vida amorosa dela. E de repente ela virou para mim e disse assim, eu estou desempregada. Eu olhei para aquele jogo e falei, desempregada com esse jogo? Cheio de 6 de paus, de ás de paus, de 4 de paus, de sol, de um bando de carta boa para trabalho. Eu olhei e falei, você não está com a menor cara de estar desempregada, não estou duvidando se ela estava dizendo que estava desempregada, ela não ia mentir. Eu falei, esse jogo está com cara de você estar trabalhando com gente que você gosta, ou de você voltar imediatamente a trabalhar em algum lugar que você acabou de sair, ou com gente que você já trabalhou, porque esse contexto, além de bom e próspero, ele está bastante amigável. Aí ela vira-se para mim e disse assim, porque segunda-feira, isso devia ser uma quinta ou sexta, eu vou voltar a trabalhar no lugar que eu trabalhava, só que agora eu vou como PJ. Entendeu? Então ela não estava desempregada, ela estava sem o vínculo habitual, ela ia retornar, na verdade, para o lugar de onde ela nunca saiu, né? Só que com uma formalidade, uma vinculação um pouco diferente, né? Mas o jogo dela não era o jogo de uma pessoa que estava desempregada. Então, além de toda essa interação que a gente propõe aqui com vocês nessas lives, a gente tem aqui a brincadeira das senhas, né, que a gente vai dando aí ao longo dessas lives, a gente vai dando para vocês. A ideia é que vocês vão escrevendo isso e no final, na última live, a gente vai passar um link para vocês e vocês vão preencher isso e isso vai dar para vocês uma aula extra, um conteúdo extra que a gente tem aqui gravado no curso, bastante interessante, tá? Para enriquecer um pouco mais aí a noção aí de vocês, da ideia de como vai ser seu curso. E entre essas pessoas que se inscreverem, que passarem as senhas na ordem, conforme elas foram dadas, né? Eu também vou sortear um livro, né, e um deck de tarô. O deck é esse aqui, é um deck simples, é o tarô de Marseille, que é o tarô que eu gosto. E um livro muito interessante que a gente encontrou, que não é o meu livro, né? O meu livro vai estar lá em PDF para vocês, mas é um livro muito interessante, que além dele falar dos arcanos, ele conta as histórias, ele mostra os símbolos, ele mostra a relação com as letras em hebraico, né? Tem um monte de coisa interessante nesse livro, chama-se Código Sagrado do Tarô, e o autor é o Wilfred Houdouin, não sei como é que escreve isso, não sei se ele é alemão, se ele é francês, se ele é árabe, não sei qual é a dele, mas um livro bem interessante que a gente encontrou aqui, eu vou mandar autografado para quem é um exemplar do livro e um deck de tarô, eu vou mandar autografado para quem for sorteado, né? Isso é mais uma graça, um mimo que a gente quer fazer para vocês, enfim, uma saudação aí de boas-vindas, de cheguem, vocês serão todos muito bem-vindos, muito bem recebidos, muito bem acolhidos, né? Nós, além da minha supervisão e das aulas que a gente faz com alguma frequência, também a nossa técnica, que é responsável por receber os e-mails, por receber vocês, ou para mandar link, enfim, né? Nós somos uma equipe aqui pequena, mas somos uma equipe, todos nós temos toda a
a satisfação e de querer recebê-los todos muito bem. Para tudo de novo, a quarta senha é a papisa, arcano 2. Eu vou mostrar agora para vocês como é que se faz uma pergunta rápida, até pegando aquele exemplo daquela moça que, enfim, que ela saiu do trabalho, continua no trabalho, mas saiu de uma posição vinculada para uma posição como PJ, né? Você vai pegar o baralho, olhar para o mago, que é sempre ele que é o desencadeador, vai perguntar lá se a pessoa, né, vai se dar bem ali como PJ, né? Então pega o baralho. Estou usando um baralho que não é o baralho que eu uso normalmente. Esse aqui é um pouco maior do que a minha mão gosta. Você vai lá, embaralha um pouquinho, pergunta se a menina vai se dar bem lá com o PJ na mesma empresa. Corta, massa original em cima do corte. Não veio o mago? Mago, do mesmo jeito que o mago abre o jogo, ele tranca o jogo. E aí você vai fazer aqui uma perguntinha, sabendo se ela vai se dar bem ou se ela vai se dar mal. Tem aqui uma resposta. Pelo visto, não vai gostar muito não, né? Pelo visto, ela vai ser mais ou menos obrigada a ficar lá nessa posição, mas ela não está gostando nem um pouquinho, né? Por quê? Porque tiraram o vínculo dela, né? Ela tinha um vínculo um pouco mais formal, tiraram dela, né? Eu não sei se ela vai se adaptar muito a isso ou não, mas enfim, uma amostra, uma demonstração de como a gente faz uma pergunta de sim ou não e de como essa resposta pode ser bastante ilustrativa. Esse jogo que eu acabei de botar, que eu acabei de mostrar para vocês, chama-se Peladin. Peladin é o sobrenome de um sujeito francês chamado Jean Peladin. Foi ele que inventou esse jogo, foi ele que introduziu esse jogo. Para mim é o melhor jogo que tem de sim ou não, para mim é o que mais responde, né? Na próxima live a gente vai fazer até uma live só com esse jogo, mostrar um pouquinho mais, algumas combinações, como é que a gente faz aí uma soma, como é que você chega na resultante. Eu botei aqui tudo automaticamente para vocês. E na outra ainda, a gente vai fazer uma demonstração do que é uma mandala, né? Mandala, o que é mandala? É aquela coisa redonda que não tem nem começo nem fim, né? É um jogo que mostra todos os setores, ou pelo menos quase todos os setores da vida de uma pessoa, tá? Como ele tá, como não tá, como é que tá o dinheiro, o casamento, o relacionamento no meio ambiente, com os irmãos, com a família, se muda de casa, se não muda de casa, relacionamento amoroso, com casamento, se tem viagem, encrenca de justiça, se tem estudo, se tem amigos, como é que tá a saúde, onde é que vai chegar profissionalmente, relação com os filhos. É um jogo muito completo e ele aborda todas esses setores da vida prática, objetiva de uma pessoa. Falando sobre a mandala talvez seja aí o lado, o pedaço do jogo, o pedaço do curso, aonde vocês vão ter que dedicar mais tempo. É o jogo mais completo e mais complexo que a gente tem. E a gente vai fazer lives e aulas e aulas e aulas, além do que vocês têm aí de material gravado, nós vamos ter aulas ao vivo. Nós temos algumas lives ao vivo com os alunos. Os alunos novos, eles podem ver também, poderão ver as lives anteriores com as outras turmas, assim como os alunos antigos também podem, na vigência do curso, participar das lives para os alunos novos, porque inclusive isso traz uma troca, vocês vão acabar conhecendo as pessoas, cada um mora num canto, tem gente do Brasil, tem gente fora do Brasil, tem gente do interior, tem gente aqui do Rio, tem gente aí de São Paulo, tem gente de tudo quanto é lugar, né? A gente acredita que essa interação é uma interação muito saudável, né? Se formam grupos espontâneos, voluntários entre os alunos e estudam juntos, né? E tem alunos que já são mais antigos e que também se propõem a ajudar quem está começando. A interação é muito interessante, né? Então isso também vai ser oferecido para vocês aí ao longo dessa jornada. Eu vou brincar agora aqui de fazer uma mandala.
tá? Vou fazer naturalmente uma mandala a esmo, né? Só para mostrar como é que é a dinâmica. De novo, pega o maguinho ali e pensa lá na pessoa, ou em você, ou em alguém que você queira que seja contemplado por essa mandala. Eu tô aqui meio desajeitada, porque essas cartas são grandes demais para minha mão. Mas o meu baralho tá tão gasto que também não ia ficar bom no vídeo, então eu inventei aqui um novo. Já cortei, não deu o mago no corte, beleza. Aí você vai pegar os arcanos menores e vai embaralhar eles separadamente. Não se mistura na hora de embaralhar arcano maior com arcano menor. Tem gente até que gosta, eu não faço isso. Aqui é banana embaixo de banana, laranja embaixo de laranja, sabe como é? Aí você vai lá, embaralha bastante. Baralho novo, ele gruda, ele agarra um pouco. Tem gente que gosta de passar talco no baralho. Quando o baralho está muito novo, porque aí ele desgruda. Aí você vai fazer a mesma coisa. Vai cortar massa original em cima do outro. Você olha o corte, porque olha o corte, mas não, nada tranca os arcanos menores. Aí você vai pegar, são 13 cartas. Então são 13 cartas, são 13 cartas. Aqui 3, vai botando uma em cima da outra. Pronto. Tem 13. Aí, o que você não quis, você despreza, vai virar, né, de cabeça para baixo aqui, vai montar a mandala. É como se fosse o desenho de um losango. Só que a mandala do tarô tem 13 casas, a mandala astrológica só tem 12, porque a 13ª fica como se fosse a síntese de um depois. Essa mandala não é de ninguém, é uma mandala que a gente pôs a esmo, né? Começa de baixo para cima, porque tem que inverter a ordem. Eu não inverti a ordem, eu só comecei de baixo para cima. Ó, até que tá boa essa mandala, hein? Nossa, olha só. Ih, peraí que eu não botei uma. Botei 12, não botei 13. Não contei direito. Pronto. Então, olha só. Uma mandala com 3 ases, hein? Olha que bacana. Ás de espadas, ás de ouros e ás de copas, né? Quando você tem isso, o que que você tem? Resumidamente aqui, até porque é uma mandala a esmo, ela não é para ninguém. Casa 1 é como que está a pessoa, casa 2 os valores, casa 3 aquele lado de relacionamento com família, com irmãos, com vizinhos, pequenas viagens. Casa 4 a família mesmo, de núcleo, quem mora na sua casa ou movimentos domésticos. Casa 5 fala de amores e filhos. Casa 6 fala de trabalho. Casa 7 de casamento. Casa 8 é a casa de escorpião, né? Que é aquela casa do profundo, da intimidade, ou da vida sexual, ou mesmo de herança, de dinheiro que vem dos outros. Casa 9, no tarô, ela tem um pouco a ideia de próximos acontecimentos, ao mesmo tempo que ela tem também viagem para o exterior, relação com os estudos, com a fé, com as crenças. Casa 10, aonde essa pessoa vai chegar, olha que bonito, um sol com 8 de ouros, que beleza. Casa 11, amigos, relacionamento com grupo. Casa 12, síntese do momento um pouco, né? A casa 12, ela fala um pouco de coisas escondidas ou de coisas mal explicadas, mal faladas, mas uma roda da fortuna com cavaleiro de paus, isso é chegada de trabalho, proposta nova de trabalho. E o meio do jogo, ele fala também um pouco da síntese de um depois. Esse 5 de copas não é muito bom, porque 5 de copas fala de um pouco de decepção. Mas com um jogo bom desses, você vê, tem um 7 de ouros aqui, que é um pouco de excesso de gasto, mas com imperador e mago isso é besteira, né? E um pouco de decepção aqui, um jogaço com 3 ases, só com carta boa. Esse 4 de copas, às vezes,
pode ser uma carta que faça um pouco de malcriação, mas eu tenho 2 Iais de copas, tem cavaleiro de copas, até um jogo aqui, dependendo de quem fosse, porque a gente está jogando a esmo, né? Você podia até chutar aqui uma gravidez, uma chegada de filho. Enfim, que bom que esse jogo aqui na brincadeira foi espontâneo, mas é um jogaço, né? Quisera a gente ter um jogo desses. E para tudo de novo, a quinta senha é a estrela, arcano 17. Eu estou botando aqui, tô gravando para vocês, e aí alguém da equipe técnica, né, quando viu essa carta aqui, que eu não chamo de morte, eu chamo o ceifador, né, ficou com o olho comprido, que carta é essa? Gente, um ceifador com imperatriz e com ás de ouros é um ganho fenomenal em termos de dinheiro, de imagem, de prestígio. Ceifador no meio de 2 cartas excelentes como essas é uma viradaça material e financeira, quisera todo mundo ter isso, né? Então é uma carta que todo mundo olha, né? A pessoa chega na sua frente, vê esse ceifador, tem que logo mostrar, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui não mata ninguém não, quem vai matar não é ela, né? Quem vai matar são as espadas, que aliás esse jogo não tem espada, só tem uma espada que é o Ás, que é uma carta excelente. Enfim, quisera esse jogo fosse nosso, né? Então, se você ainda não deixou o seu e-mail aqui na inscrição, faz isso, porque a gente tem aqui um presentinho para vocês, que funciona também como uma liçãozinha de casa, que é um pequeno resumo sobre esses arcanos e sobre o que a gente está fazendo aqui, para você não ficar tão no ar ou tão boiando, ou até mesmo para você não achar que isso não é para você. E aí, no próximo dia de live, eu vou dar o Peladã, que é aquele jogo de sim ou não que a gente brincou aqui agora, tá? E aí, com esse resuminho, você não vai ficar tão perdido, você não vai ficar tão no ar assim, tá? Então, bota aí o seu e-mail, faz aí a sua inscrição e daqui a 2 dias a gente se vê. Então, achei legal mostrar aqui o meu quarto de trabalho, meu espaço para vocês. É nessa mesa que eu atendo e eu gosto muito de trabalhar em lugares amarelos. Antigamente, meu quarto de trabalho, a parede era amarela. E agora a mesa é amarela, uma mesa grande. Tem sempre, óbvio, o álcool. Os meus baralhos, vergonhoso, mas é o meu baralho ainda velho. Eu não tenho... Até desapegar, até abrir um novo, isso é um processo. O meu livro aqui e essa moringa que eu ganhei com o mantra do ano aqui, achei muito legal. Então eu atendo nesse lugar e guardo umas coisas preciosas aqui. Vocês estão ouvindo barulho lá fora, mas é porque tem uma galera na piscina e, enfim, estão brincando e a gente está trabalhando aqui.